Amém? Deixa eu aqui apresentar, né, o Kaique. Eu costumo chamar de Kaique, mas é pastor, né? E é família, né? Faz parte da família, a gente acaba chamando só de Kaique. Kaique e Yasmin, né? Eles vieram lá do sul, né? Distrito Curitibano. Bem longe, né? Deve estar frio lá, né? Bastante. Então, está aqui de férias, né? Passando ali um pouquinho no Rio de Janeiro, matando saudade com a família. Eu fiz um convite para ele, né? Você vai estar aqui, né? O pastor, na verdade, não tira férias, tira? Não. Está sempre em missão. Então, ele aceitou aqui Amém. O convite de estar conosco aqui para dividir a mensagem conosco. Amém. Obrigado, Kaique. Seja bem-vindo, tá bom? Sinta abraçado pela igreja de Guarujá. Feliz sábado, povo de Deus. Feliz sábado. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Queridos, é uma alegria estar com vocês. Eu já fui membro dessa igreja, né? Alguns, mas a igreja está bem mudada, né? Sim. Fiquei feliz, cheguei ali, tinha 3 classes de escola sabatina, Deus seja louvado. 3 professores ali ensinando e apresentando a palavra de Deus. Mas para quem não conhece, nós fomos membros aqui, eu sou casado com a Yasmin, e nós temos servido ao Senhor na região de Santa Catarina, especialmente na região da Serra Catarinense. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do frio, aquele é o local, aquele é o lugar. E nós temos servido o Senhor ali já há 1 ano e meio. Houve uma reconfiguração do distrito, mas nós temos servido ali já há 1 ano e meio naquela região ali de Santa Catarina. Amém. E é uma alegria poder estar com vocês nesta manhã e poder partilhar a palavra de Deus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho o costume de, antes de abrirmos a palavra, nós orar. Eu queria convidar você, do jeito que você está, a fechar os seus olhos neste momento, para que possamos ouvir a voz de Deus. Amém. Santo Deus, amado Senhor, a Tua palavra, Pai, está aberta neste momento. E a Tua palavra é fonte de vida, fonte de inspiração. Amém. E fonte de transformação. Verdade. Por isso suplicamos neste momento que nada possa atrapalhar a nossa atenção, Assim seja. para que possamos estar com a nossa mente aberta para ouvir a Tua voz a falar a cada um de nós. Fale conosco, Senhor. Por favor, que o Espírito ele habite em nós para entendermos a Tua palavra, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos. E é interessante nós observarmos algumas coisas e tirarmos algumas lições para as nossas vidas dentro dessa carta. Mas abra ali, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 8. Eu vou mencionar um pouquinho do capítulo 7, porque está dentro do mesmo contexto. Porque eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia ela foi escrita, ela não havia divisão entre capítulos e versículos. Isso foi inserido para facilitar a nossa achar o texto, localizar o texto e ficar mais prático para nós. Mas antes não tinha. Então essa mensagem ela está localizada no finalzinho do capítulo 7, mas nós vamos ler apenas o capítulo 8, tá bom? Mas só algumas curiosidades sobre essa carta, para que você possa entender. Essa carta de Romanos ela foi escrita por Paulo, possivelmente quando ele estava em Corinto, na cidade de Corinto. Ele escreveu essa carta à igreja de Roma. E alguns historiadores, principalmente Seleuco, ele vai dizer que no ano 49, o imperador Cláudio ele tinha expulsado os judeus de Roma, por causa da instigação contra os cristãos que viviam ali. Então era uma igreja formada praticamente por alguns judeus, mas que tinham se transformado em cristãos, mas havia também um bom número de gentios. E o público maior daquela igreja também eram as mulheres. Tá? Então é mais ou menos essa
baixa na sociedade econômica ali da época. Mas Paulo, ao escrever Romanos, a carta a Romanos, Paulo, ele vai elaborar, de certa forma, a sua maior tese sobre salvação. A tese mais completa do apóstolo Paulo sobre salvação nós encontramos na carta aos Romanos. E é interessante que no livro de Romanos, a partir do capítulo 7, ali a partir do verso, nós não vamos ler, mas se você quiser acompanhar, a partir do verso 14, Paulo, ele vai apresentar que alguns teólogos vão dizer que é o homem de Romanos 7, tá? Então, ele vai apresentar um tipo de cristão, e é interessante quando ele explica que tipo de cristão é esse, mas você já ouviu falar desse cristão. Sabe aquela famosa frase de Paulo que ele diz assim que ele quer fazer o bem, mas o bem ele não consegue. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Esse é o homem de Romanos 7, tá? Bem conhecido. Mas é interessante que em Romanos 7 vai aparecer ali várias vezes repetido. Por exemplo, vai aparecer 4 vezes a palavra pecado. E em consonância com a palavra pecado vai aparecer 3 vezes a palavra habita. Tá? Então o homem de Romanos capítulo 7, o que habita nele é o pecado. Tá? Então Romanos 7, o que habita no homem de Romanos 7 é o pecado. Você não vê, por exemplo, nenhuma vez a palavra espírito no homem de Romanos 7. Só que quando nós chegamos em Romanos 8, você vai encontrar ali Paulo apresentando agora um contraste entre um homem ou um cristão. É até alegórico, né, falar cristão, onde habita pecado, mas é meio que um paradoxo. Mas ele vai apresentar agora um contraste entre aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem No Espírito. Aqueles que o Espírito Santo habita e aqueles que o pecado Habita. E é a partir desse contexto que eu queria ler com vocês. Capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 17 ali, para nós podermos entender. A gente poderia avançar mais, mas até o verso 17 está bom para a compreensão desse assunto. Amém? Todos acharam? Amém. Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas Da carne. mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas Do Espírito. do Espírito. Porque o pendor da carne, ele dá para quê, amados? Para a morte. Para a morte. Mas o do Espírito, Para a vida. em paz. Por isso, o pendor da carne, ele é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne, eles não podem o quê? Agradar a Deus. Vós, aí Paulo vai falar assim, vós, porém, não estáis na carne, mas em quê? No Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito É vida. é vida por causa da justiça. Amém. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal por meio de seu Espírito. que aonde, amados? Habita em vós. Habita em vós. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, vai caminhar para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente Viverão. vivereis. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são quem? Filhos de Deus.
Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, adoção, isso. baseado no qual aclamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, como somos filhos De Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Queridos, que texto poderoso, né? Verdade. Você percebe que Paulo, ele começa no capítulo 7, finalzinho ali, falando sobre o pecado habitar. E agora ele vai fazer um contraste entre aqueles que são habitados pelo Espírito e entre aqueles que são habitados pela carne. E eu queria trazer para nós, nesta manhã, algumas características para a gente entender o que é ser habitado pela carne, mas também entendermos o que é ser habitado pelo Espírito. O que é uma pessoa, o homem de Romanos 7? É um cristão que ele vive a sua vida cristã de maneira incoerente. Como assim, pastor? Simples. E os adolescentes, eles vão entender isso muito bem. Se você é pai e você tem um filho na adolescência, pai, entenda uma coisa. Essa nova geração, elas não aceitam, elas não suportam incoerência. Você sabe o que é isso? Incoerência é você dizer uma coisa e fazer outra. É aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o homem de Romanos capítulo 7. Ele vive uma vida cristã incoerente. Por quê? Porque o que habita nele não é o espírito, mas sim a carne. Um cristão incoerente é aquele tipo de cristão que ele tem tempo para tudo. É aquele cristão que ele tem tempo para academia, ele tem tempo para o seu hobby, ele tem tempo para parte social, para sair com os amigos. Se você chamar ele para escalar uma montanha, ele vai. Se você chamar ele para enxugar gelo, ele vai também. Mas quando se relaciona a coisas de Deus, a coisas da igreja, aí ele já diz: eu estou com dor aqui, eu estou cansado, eu não posso. Ele tem tempo para todas as coisas, mas ele não tem tempo para ler a Bíblia. Ele tem tempo para tudo, mas ele não tem tempo para orar. Ele tem tempo para fazer um monte de coisa, mas é o tipo de cristão que ele não tem tempo para estudar a lição da escola sabatina. Esse é um cristão que está vivendo na carne. Ele tem tempo para todas as coisas, mas ele não tem tempo para Deus. Esse é o homem de Romanos 7. Porque ele quer fazer algo, mas ele não consegue. Porque o que habita nele? Não é o espírito, mas a carne. Mas é aquele tipo de cristão também, o homem de Romanos 7, que, por exemplo, é aquele tipo de cristão que ele vem no culto, mas ele vem no culto e ele reclama de tudo. Não sei se você já viu algo assim. É aquele tipo de cristão que ele reclama da mensagem, ele reclama das pessoas, ele reclama de tudo. E um parênteses, amados, só para que a gente possa entender, quando nós viemos no culto, nós precisamos entender uma coisa bem clara. O que nós viemos fazer aqui? Adorar. É assistir ou prestar um culto? Prestar um culto. Todos concordam que é prestar? Sim. Amém por isso? Amém. Então, quem é que deve gostar ou não? Deus. É Deus. Quem é que deve avaliar se foi bom ou não? Deus. É Deus.
E aí surgem algumas ideias, algumas pessoas que acham que é suficiente assistir um culto pela TV ou de casa. Não, porque o culto ele é prestado. E em casa, você sozinho, você não consegue prestar esse culto. E a parte que nós participamos em prestação desse culto é através do louvor, através do dízimo das ofertas, através de testemunhos. É dessa maneira que nós prestamos o culto. Então é aquele cristão que ele reclama de praticamente tudo. Mas existem algumas coisas aqui, amados, que nós precisamos destacar do homem de Romanos 7. Por exemplo, o homem de Romanos 7, ele vive uma vida sem o Espírito. Ficou claro isso? Ele não tem o Espírito, porque o que habita nele é a carne. Mas é uma vida onde o que vai se destacar são as obras da carne. É aquele tipo de pessoa também que ele briga por tudo. Ele briga com os vizinhos, ele briga na igreja, com os irmãos, ele briga com o marido, ele briga com os filhos em casa. É uma pessoa que está sempre arrumando confusão, porque as obras dela é da carne. E é isso que Paulo ele está falando aqui. Mas, além disso, as obras da carne, ela nos leva em direção, talvez a coisa mais triste e a coisa mais problemática dessa situação toda. Ela nos leva à morte. É isso que Paulo está dizendo. As obras da carne te levam à morte. Então esse é o cristão de Romanos capítulo 7. Ele vive uma vida de inimizade contra Deus. Ele não agrada a Deus. Ele não é de Deus. E ele não tem paz. Já viu uma pessoa sem paz? Sim. Ela pode ter tudo, mas ela não vive em paz. Ela tem muitos recursos, tem família, mas ela não tem paz. Porque a paz, ela é um dom de Deus. É um dom do Espírito. Então, Romanos 7, o homem que vive na carne. O homem que habita nele o pecado, habita nele a carne. Só que em contraste agora, Paulo, ele vai apresentar agora um cristão coerente. Um cristão onde o que habita nele não é a carne, não é o pecado, mas o que habita nele é o Espírito. E só por curiosidade, só no capítulo 8, Paulo ele repete 21 vezes a palavra Espírito. Só para você ter uma noção. 21 vezes Paulo dá ênfase no Espírito. Amém. E agora, esse cristão ele vive uma vida coerente. E pastor, o que é uma vida coerente? Vamos entender o que é uma vida coerente? Atos capítulo 1, verso 1. Alguém pode ler para mim esse texto? Uma vida coerente é uma vida de nosso maior exemplo. Atos 1, verso 1. Pode ler. O primeiro livro, ó Teó, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ok. Amados, quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Ele é um exemplo de uma vida cristã coerente. Por quê? Porque Jesus ele fazia o quê, de acordo com o texto aí? Lucas ele vai relatar o que de Jesus? Jesus ensinava, mas antes Começou a fazer. ele fazia E ensinava. Essa é uma vida coerente, irmãos. Você ensinar o que você faz. E Jesus é o nosso maior exemplo. Essa é uma vida cristã. Você ensina aquilo que você faz. É aquele cristão que ele tem tempo. Sim, ele tem tempo para a família, ele tem tempo para algum esporte, ele tem tempo para muitas coisas. Mas, em primeiro lugar, está o tempo Para Deus. para Deus. Em primeiro lugar, para ele está a leitura da Bíblia. Em primeiro lugar, para ele está a oração.
Em primeiro lugar, para ele está a lição da escola sabatina. Ele tira tempo para Deus em primeiro lugar. Esse é um cristão coerente. Porque o que ele faz, ele ensina aquilo que ele faz. Esse é o exemplo de Cristo. É aquele tipo de cristão que ele vive no Espírito, mas que ele não fala mal dos outros. Porque esse no capítulo 20, verso 16, diz o quê? O último mandamento, praticamente, básico. Não? Verso 16 diz assim: não dareis falso testemunho. É um cristão que vive no Espírito. Mas é aquele cristão também que, em vez dele ser briguento, ele é manso e pacificador. Vocês estão entendendo? Que é viver no Espírito, viver na carne, é isso que Paulo está apresentando aqui em Romanos capítulo 8. Mas existem algumas características que eu gostaria de destacar daqueles que vivem no Espírito. Enquanto aqueles que estão vivendo na carne, qual que é o destino deles? É a morte. É a morte. Mas aqueles que estão vivendo no Espírito é vida. Enquanto aqueles que não estão vivendo no Espírito, eles não têm paz, aqueles que vivem no Espírito, eles têm paz. Enquanto aqueles que estão vivendo na carne, eles não agradam a Deus, eles não são de Deus, aqueles que vivem no Espírito são filhos de Deus. Amém. É isso que Paulo está apresentando, que aqueles que vivem no Espírito, eles não são apenas, e se eles são filhos de Deus, eles também são herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Viver no Espírito ou viver na carne? O que habita em mim, o que habita em você? O Espírito ou a carne? E Paulo ele apresenta de forma bem clara esse assunto da habitação do Espírito ou habitação da carne. O que tem habitado na minha e na sua vida? Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Amados, Deus nos fez para que o que habite em nós seja o Espírito. Amém. Mas o Espírito ele não pode habitar forçadamente. Nós precisamos permitir. O Espírito, diferente do inimigo de Deus, o Espírito, a divindade, ela habita quando nós permitimos. Esse é o livre-arbítrio. Mas é interessante que enquanto o capítulo 7 vai apresentar 4 vezes a palavra pecado, o capítulo 8 vai apresentar 21 vezes a palavra Espírito. Você sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. superabundou a graça. Amém. A graça nos oferecida é imensamente maior do que o pecado. Mas para que o Espírito habite, nós precisamos permitir. E para que eu e você permitamos o Espírito habitar em nós precisamos, amados, primeiro, confessar os nossos pecados. Segundo, precisamos nos arrepender. Não é isso que Pedro fala lá em Atos? Arrependei-vos Dos nossos pecados. Lembram disso? Sim. Mas existe um outro ponto que é necessário também. Pedro vai falar: arrependei-vos e sejam. Só por curiosidade, existe alguém aqui? Todos aqui são batizados? Levanta a mão quem é batizado. Existe alguém aqui que não é batizado ou todos são batizados? Alguns, né? Queridos, para que o Espírito habite em nós, precisamos confessar, arrepender e ser batizado. Aqueles que são batizados, já são batizados, eles precisam ser batizados novamente. Como assim, pastor? É uma nova doutrina? Não. Eu não sei se você sabe, mas se você foi batizado,
nas águas, e aí temos que diferenciar batismo nas águas e batismo do Espírito. Tá? Se você foi batizado nas águas e você foi fiel a Deus, permaneceu firme, aquele batismo ele permanece e é válido durante toda a sua vida. Ok aqui? Sim. Mas, se você foi batizado no Espírito, o batismo do Espírito Santo, ele tem duração e ele tem validade. Ele dura apenas 24 horas. Se você foi batizado hoje, amanhã você precisa ser Batizado de novo. Amém. É constante. Por isso que algumas vezes o autor bíblico ele vai dizer assim: sejam constantemente batizados, continuamente batizados no Espírito. Porque o batismo do Espírito ele é algo contínuo, é algo diário. Nós precisamos ser batizados todos os dias. Esse é o cristão coerente, ele vive no Espírito. E viver no Espírito, nós não é viver hoje e amanhã não. E aqueles que vivem no Espírito, eles irão também praticar obras do Espírito. Porque você não pode colher morango da videira. Você não pode colher uva da figueira. Se colhe uva da videira e se colhe figo da figueira. Então, aqueles que vivem no Espírito, eles devem produzir os frutos Do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, verso 22. Me ajuda aí. Amor. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 22 até o verso 24. Olha que interessante. Mas você tem que entender que Paulo ele fala uma coisa num lugar, ele vai complementar essa outra coisa em outro lugar. Está tudo conectado o que Paulo está falando lá em Romanos. Amém. Alguém pode ler? Verso 22. Mais em diante. 24, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Verso 24 também, por favor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o verso 25 diz assim: se te vivermos no Espírito, Andaremos também no Espírito. no Espírito. Você está entendendo o que Paulo está querendo dizer? Aqueles que vivem no Espírito, eles devem produzir frutos Do do Espírito. Espírito. Amados, tem muita gente por aí ensinando que os frutos do Espírito é falar línguas. Tem língua aí? Não. Não. Mas tem amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque esse grupo que vive no Espírito, eles crucificaram a carne. Eles crucificaram o homem de Romanos 7. Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui, amados? Sim. Eles crucificaram o homem de Romanos 7 com as suas paixões e concupiscências. E agora eles vivem no Espírito, porque eles andam No Espírito. Lembra de Jesus? Jesus fazia E e ensinava. ensinava. E eles andam e vivem no Espírito. É esses
que são chamados de filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Então, se nós queremos, amados, que o Espírito Santo habite em nós precisamos viver do Espírito, nós precisamos andar no Espírito. E isso é quando? É uma vez só? Não. Continuamente, todos Os dias. Mas eu queria concluir essa mensagem com a seguinte pergunta: como podemos permitir que o Espírito habite em nós? Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu não vou ler, eu vou apenas citar um texto muito conhecido. Você conhece de qual é esse texto? 2 Crônicas 7,14 diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei. está entendendo? Se orar, se arrepender, me buscar e se humilhar. Porque para orar, você precisa se humilhar. E não existe humilhar o quê? O seu eu, os seus desejos, as suas paixões carnais. Para que o Espírito habite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender e buscar a minha face, então os ouvireis Dos céus. do céu. E o que ele vai fazer? Perdoar os pecados. Perdoar os seus pecados. Sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Queridos, entendam uma coisa. Para que eu e você sejamos preenchidos pelo Espírito, nós precisamos primeiro permitir. Mas nós precisamos se humilhar. Nós precisamos também de uma outra coisa: se esvaziar. Porque o Espírito não pode encher aquilo que já está cheio. Vou repetir. O Espírito não pode encher aquilo que já está cheio. Como você vai encher uma garrafa que já está cheia? Você consegue? Não tem como. Então, para que o Espírito habite em nós, nós precisamos primeiro nos esvaziar. Esvaziar de quê, pastor? De nós mesmos. Dos nossos gostos, nossas vontades. O eu sou assim, é o meu temperamento. Quando nós agimos assim, nós estamos limitando o poder transformador de Deus. Já ouviu alguém dizer assim: eu sou assim mesmo, o meu temperamento, o meu jeito? Não, o Espírito ele é capaz de transformar a todos. Amém. Você sabe como que era João, o discípulo do amor? Filho do trovão, né? Mas antes ele era o quê? Filho do trovão. Vingativo. Desce fogo do céu e mata todo mundo, crianças, velhos. Mas o que aconteceu com João? Discípulo amado, né? O discípulo do amor. O Espírito é capaz de transformar. Não limite o poder do Espírito, mas você precisa se esvaziar. Amém. E reflita, você está cheio de quê? O que está cheio? Sua vida está cheia de quê? Do Espírito? Ou dos teus desejos, suas vontades, o teu gosto, o eu? Porque se você estiver cheio de si mesmo, o Espírito não vai te encher. Mas você precisa se esvaziar para que o Espírito possa te preencher. Amém. E se o Espírito habita em ti, amado, você vai produzir os frutos Do Espírito. do Espírito. Porque você não vai apenas viver,
no Espírito, você vai andar no Espírito. Vou contar uma história para você. É uma história fictícia, mas vai ilustrar bem. Uma história de 2 cachorros pitbull. Um, ele é da cor caramelo, aquela cor, e o outro da cor branca. E o dono desses pitbulls, eles colocavam esses pitbulls para brigar todo final de semana. E colocava um contra o outro. E toda vez ele apostava e ele ganhava naquele pitbull que ia ganhar a luta. Ele apostava e ele ganhava. Certa vez, alguém olhando e vendo que ele ganhava toda vez, chegou para ele e perguntou assim: olha, fulano, eu vejo aqui que você coloca os seus pitbulls para brigar e toda vez você aposta e você ganha. E você acerta aquele que vai vencer. E aí ele pergunta: qual é o teu segredo? E aí ele responde assim: é bem simples. Toda vez que eu quero que o pitbull caramelo ganhe, eu deixo o branco com fome durante toda a semana. E toda vez que eu quero que o branco ganhe, eu deixo o caramelo com fome. Trazendo para a nossa vida espiritual. Por que você tem alimentado? A carne O Espírito. ou o Espírito? Sabe quem vai ganhar? Aquele que você alimentar. Sabe, tinha um professor meu de teologia que ele chamava esse homem de Romanos 7 homem da UTI, que é a natureza carnal. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos como se fosse adicionada em nós a natureza espiritual. Só que aquele homem, ele está lá na UTI. Ele não morreu, ele está lá. E ele vai continuar lá até que Jesus volte. Ele está lá, ele está respirando por aparelhos, só respirando, ele está lá, morto, quase morto. Mas ele está lá. Mas aí você vai e ingere alguma substância, algum alimento para aquela pessoa que está lá na UTI, ela vai começando a ficar forte. Ela vai se fortalecendo, vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. Quanto mais você alimenta ela, mais forte ela será. A mesma coisa é a natureza espiritual, amados. Nós precisamos alimentar a nossa natureza espiritual. E como é que eu faço isso? Como que eu me alimento do Espírito? Como que eu me alimento de coisas espirituais? Orando, lendo esse livro sagrado, vindo na igreja, participando das coisas de Deus. O problema é que hoje nós temos uma geração que consegue maratonar uma série inteira na Netflix, mas não consegue se concentrar 51 horas no culto. Vocês estão entendendo? O que você alimenta vai ficar mais forte. Nós precisamos permitir que o Espírito habite em nós. Amém. Sabe qual seria a diferença daqueles que herdarão o reino e daqueles que não herdarão o reino? Aqueles que permitiram que o Espírito habitasse nele. Amém. Eles se permitiram ser chamados filhos de Deus, o herdeiro de Deus com Cristo. Jesus, quando ele voltar, vai vir buscar aqueles que estão
sendo habitados pelo Espírito. É isso que Jesus vem fazer. É isso que Paulo ele apresenta, toda essa sua tese de Romanos, sobre salvação, quer ser salvo, permita ser habitado pelo Espírito de Deus. Amém. E se você é habitado pelo Espírito, você vai praticar as obras do Espírito, vai viver e andar no Espírito. Queridos, habite, permita que o Espírito habite em ti. E aí ele vai te transformar. Ele vai mudar a sua vida. Amém. Se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, você vai passar a ter domínio próprio. Amém. Se você é uma pessoa que não é mansa, ele pode te transformar numa pessoa mansa. Amém. O Espírito ele pode fazer o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Amém, Senhor. Só que às vezes a gente quer fazer por nós mesmos. Esse é o grande problema. Mas o Espírito pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando Jesus estava partindo, ele disse: é o Espírito que vai convencer de quê? Do Do pecado, pecado da justiça. e do juízo. Amados, se queremos ser participantes do reino, precisamos ser habitados pelo Espírito todos Do os juízo. dias. O hino que nós cantamos no início diz assim: habita em mim e faça morada. É isso que nós precisamos fazer, permitir que o Espírito habite em nós e faça morada em nossas vidas. Amém. Lembra de Jesus no Apocalipse? Eis que estou à porta. Que barco. Se você abrir, ele entra. Mas se você não abrir, ele não vai forçar a porta. Quem faz isso é o inimigo, não Jesus. Ele vai apenas bater. Se você abrir, ele vai entrar. Vai cear contigo. E ele vai querer morar ali contigo através do Espírito. Amém. Volto a perguntar: o que habita em ti? O que tem habitado a tua vida? Você tem se alimentado de quê? Da carne ou do Espírito? Isso é uma decisão diária. Mas, amado, se você quer ser participante do reino de Deus, se você quer ser chamado de filho de Deus, se você quer ser herdeiro do reino, você precisa permitir e ser habitada continuamente, diariamente, pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Amém. Quantos nessa manhã gostariam, não dizer para mim, mas para Deus, dizer assim: Senhor, eu sei que eu preciso que o Espírito habite em mim. Eu preciso que o Espírito Santo faça morada na minha vida. Existe alguém nessa manhã que quer dizer isso para Jesus, para Deus? Eu quero. Dê as suas mãos. Amém. Deus seja louvado. Então, amados, se você quer ser habitado pelo Espírito, se alimente de coisas espirituais. Nós teremos uma mensagem musical agora. Enquanto ele canta, se você sentir o Espírito Santo falando contigo, eu queria convidar você, enquanto ele canta, enquanto ele louva, você se coloca em pé, porque no final nós vamos estar fazendo uma oração. Se coloca em pé dizendo para Deus, assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda a se alimentar de coisas espirituais. Me ajuda a permitir que o Espírito habite em mim.
Porque eu quero viver as obras do Espírito. E eu quero ser um cristão coerente. Eu quero viver, ensinar aquilo que eu vivo. Amém. Não aquilo que eu não vivo. Se é o teu desejo, enquanto ele canta, se coloque de pé aqui no final dessa era agora. Amém. Quantos saem sem orar, quantos oram sem pensar em suas palavras. De meu trono posso ver muitos lares sem amor, muitos corações feridos, indiferenças. De meu trono já ouvi mentiras ditas por emoção, falsos pedidos de perdão. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje ignoram o poder de minhas mãos. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que lhe transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir, dar-me poder, Senhor, eu preciso de ti. De meu trono posso ver muitas guerras por poder, muita gente a sofrer, vítima do medo. De meu trono posso ver o homem destruir tudo aquilo que criei com tanto zelo. De meu trono já ouvi blasfêmias ditas para mim, hipocrisias sem fim. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje amam mais as minhas leis do que a mim. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que lhe transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir, dá-me poder, Senhor, eu preciso de ti. Até quando meu povo vai ignorar as palavras que deixei como herança? Se meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, mais uma vez serei fiel, fiel, fiel. E pedir que me transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir, dá-me poder, Senhor, eu preciso
de Romanos 7 é aquele descrito lá em Apocalipse 3:16, que não é nem quente nem frio, é Morto. Qual é a reação de Deus ao homem de Romanos 7? Ao ponto de vomitar, né? Estou a ponto de. Mas o homem de Romanos 8 é aquele que vai receber a promessa do vencedor, que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Amém. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O homem de Romanos 8 vai ouvir isso de Deus. Amém. E Deus seja louvado porque você quer ser o homem de Romanos 8. Eu quero, Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor. E Pai querido, ao estudarmos a Tua palavra, nós te suplicamos nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos de coisas espirituais, Assim seja, Senhor. porque nós queremos que o Espírito Santo habite em nossas vidas e faça moradas no Amém. Nos ajude a se distanciar a cada dia das coisas carnais e nos aproximar do espiritual. Amém. E que a cada dia possamos buscar e permitir que o Espírito habite em nossas vidas. Assim seja, Senhor. E que possamos produzir também, ó Deus, os frutos do Espírito, Amém. para que possamos viver, mas também caminhar no Espírito de Deus. Assim seja, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. E se existe algum ponto, ó Pai, que ainda precisamos crescer, te suplicamos que o Espírito Santo Ele nos mostre, Ele nos avise em que precisamos melhorar. Assim seja, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos neste momento, confiando no Teu poder transformador. E oramos gratos pela salvação nos oferecida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor. Amém.